Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Mediunidade na Prática e hoje a gente abordar uma continuidade, um tema de perispírito, abordando então a questão da morfologia molecular. O que será que isso aí? O que será que essa palavrinha é difícil, né? Então a gente vai ver um pouquinho hoje o que é esse termo, né? Muito interessante sobre perispírito. Antes de começar, eu já convido você a se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar e divulgue para mais pessoas, para que mais pessoas possam entender e compreender um pouquinho mais sobre a questão da mediunidade referente aí ao tema perispírito, né? Então, o tema de hoje é um tema muito interessante que ele vai falar para nós, então, referente aí à praticidade, né? Plasticidade e também a questão de como o perispírito ele se forma, né? Como ele pode criar formas através da vontade, do pensamento. Então, o tema de hoje é morfologia molecular e vamos começar então pelo começo, né? Que é recordando um pouquinho o programa passado. Então, a gente viu que a plasticidade é uma capacidade que o espírito tem de produzir alterações na sua própria estrutura, né, perispiritual. Então ele consegue ali modelar isso, né, à sua vontade, podendo fazer com que o seu perispírito pareça mais jovem, ou mais velho, ou como criança, ou seja, pode criar ali as formas como ele desejar, segundo a sua vontade e pela força do pensamento. Então, nós, quando desencarnados, né, a gente pode aí atribuir essa praticidade referente ao pensamento e à vontade, né? Então, o Emmanuel, no livro Roteiro, nos fala que a razão de encontrarmos em grande número, pessoas que estão ali, ao estar libertas, né, do corpo, ou seja, estão desencarnadas, conseguem, então, operar certas perturbações, né, e vai alterando, então, essa forma perispiritual, né, nessa condição de viciação da mente, consegue, então, fazer também essa perda de forma, né, do perispírito. E o espírito, quando está em equilíbrio, consegue, então, se sutilizar, consegue modelar para deixar mais diáfano, mais sutil o seu perispírito, e a forma muito mais jovem, né, mais vivaz, né, com mais vida. Então, a gente consegue fazer essa questão. É interessante, né, que também a gente pode ver como a vontade e o pensamento conseguem manipular a matéria do perispírito, né? E também o tema do perispírito fala um pouquinho também referente à Gênesis, né? A Gênesis aí é uma obra muito bacana, para você que quer estudar sobre como funcionam os fluidos, como funciona o perispírito, né? Então, a Gênesis é uma obra muito boa para quem deseja se aprofundar nesse tema. O perispírito, né, então, ele tem essa forma fluídica, aonde consegue, então, através do pensamento, mudar, alterar ou aprimorar as qualidades etéreas do próprio perispírito, né? Então, o perispírito consegue ser atribuído ali através do pensamento, né? E isso, toda essa qualidade, toda essa forma que ele faz, então, através da sua vontade, consegue operar nas moléculas que transformam-se, se utilizando-se, se estiver equilibrado, ou se desestabilizando, se estiver aí mais desequilibrado, né? Então, a gente consegue, né, verificar essa questão. E vamos começar no tema de hoje, então, que é a questão pelas deformações do perispírito. A deformação do perispírito nada mais do que você deformar o seu perispírito. A gente tem que entender que a deformação do perispírito ela é possível quando você está com a mente viciada num pensamento ruim, pensamento negativo, um pensamento denso, né? Então, você vai conseguir aí deformar o seu perispírito. Esse perispírito começa a perder a forma humana e começa aí a se tornar uma forma mais cadavérica, uma forma mais monstruosa, uma forma também aí que não se assimila muito ao humano, né, à face humana, né, ao corpo humano. Então, o perispírito consegue fazer essa dilatação ou contração sua própria molécula, né, a estrutura molecular do seu perispírito, que faz então, essa transformação. E nisso, pela vontade, ocorre essa metamorfose que vai atuando sobre o perispírito, ele vai modelando, vai se modificando à medida que vai ali viciando ou, né, ou perturbando sua própria
suas próprias estruturas moleculares que formam o perispírito, né. Então, esse efeito de envoltório fluídico perde essa propriedade de equilíbrio, de foco nas coisas boas, né. Então, muito interessante a gente ver que como a mente consegue imprimir, né, pela vontade e pelo pensamento viciado, a mudar, ter essa capacidade de mudar essa própria forma. Então, essa desarmonia que dá no perispírito, decorrente aí da perturbação que nós passamos, né, no plano espiritual, e isso também advém muito do plano físico também, porque se eu sou aqui um encarnado perturbado, pessoa que vive em desequilíbrio, quando eu desencarnar, vou carregar isso comigo, e aí vou então acelerar, né, essa perturbação, essa deformação no meu perispírito. Então, a gente carrega para lá, no mundo espiritual, o que nós somos aqui, né. E na mediunidade, na prática, que é uma obra a qual estou, a qual eu fiz o estudo, né, e também fiz aí criei e desenvolvi esse livro, é o seguinte: encontramos nas regiões do umbral e do abismo espirituais, espíritos em avançados estados de formidade perispiritual, que muitas vezes se encontram subjugados à vontade e à liberdade por espíritos trevosos quando não estão sob esse domínio direto. Então eles vagam aí sem consciência, agindo como feras selvagens. Então, nessa capítulo 10, né, Influência dos Espíritos, é um capítulo que eu escrevi referente às deformações do perispírito, né, essa morfologia molecular. Então a gente vê que nas zonas inferiores é muito comum a gente avistar esse tipo de espíritos ali, né, perambulando para aqueles lugares, para as regiões umbralinas, regiões abismais, né. Isso se dá muito à questão dos espíritos que estão naquela região são muito perturbados, são espíritos que perderam seu controle de forma, que perderam sua capacidade de criar ali um equilíbrio, né, deixar as propriedades moleculares do seu perispírito mais sutis, então tornando-se mais grotesco, mais denso. Isso perturba, né, também ali as estruturas da molécula, porque como nós vimos alguns programas passados, nossas células, nossas moléculas, nossos átomos, eles são seres domesticados pela nossa mente. Tudo que a gente imprime na nossa mente vai atuar, vai interagir, vai ser assimilado e vai ser coordenado, né, provavelmente, perturbando, então, dando ordens ali mentais, dando ordens ali de fluidos mentais e de força, né, nosso pensamento, através da vontade, perturbando ou equilibrando, né, nossas moléculas. Então, se a gente busca equilíbrio, nossas células, as moléculas que formam as células vão estar ali mais equilibradas, vão estar mais sutilizadas, mais vitalizadas. Assim é também no mundo espiritual. Então, quando a gente perturba, a gente desvitaliza, a gente tira ali toda a energia boa, né, a gente começa a perturbar, a desequilibrar as estruturas que ali formam e mantêm a estabilidade da molécula, né, da célula, então a gente consegue aí perturbar essas questões, né, moleculares e biológicas. Então, muito importante a gente entender isso aí. Outra coisa importante também, temos também no na nessa obra, né, a qual eu escrevi, fala o seguinte sobre a zoantropia. A zoantropia é a possibilidade de alguns espíritos possuem grande poder de influenciação mental, né. Essa Essas técnicas são utilizadas de forma, de hipnose avançada para determinar que entidades ignorantes profundamente desequilibradas se comportem eu escrevi errado, se comportem de acordo com a vontade do pensador. Em certos casos, o próprio espírito, por sua vontade, passa a deformar-se pela insistência prolongada na prática do mal, na culpa e no desequilíbrio mental, gerando estados profundamente lamentáveis ou lastimáveis para sua mente e para o seu perispírito. Ou seja, então, há espíritos, né, há pessoas que conseguem pessoalmente influenciar o outro. Isso aqui a gente vê muito isso aqui no plano físico, né? As pessoas se influenciando umas às outras a fazer uma coisa errada, a fazer uma coisa boa. Então a gente tem esse poder de influenciar os outros, né? Então, de certa forma, isso é um hipnotismo, uma hipnose que a gente faz de forma sutil, se for, né, um bom propósito, né? Ou se for por algo ruim, então a gente faz uma hipnotização aí que não é nada equilibrado, nada bom, né, não tem afinidade útil, né. Então, assim é no mundo espiritual é muito mais intenso ainda essa questão da hipnose,
porque a gente consegue hipnotizar o espírito e a gente não tem a barreira ali do corpo. A gente vê o espírito ter perdido ali o corpo físico, né, após o seu desencarne, então ele perde essa barreira que, eh, que tira um pouquinho do poder, da força da hipnose. Quando a gente então perde esse corpo, né, quando a gente perde o corpo, então aí sim, essa potência aí, essa barreira que nós teríamos que tira um pouquinho da potência da hipnose, fica muito mais forte, muito mais evidente. Então a gente vê muitas vezes alguns espíritos vagando pelo mundo espiritual como se fossem realmente ali zumbis, né, porque perderam totalmente consciência de onde estão, de localização, de orientação, né, não sabe se orientar mais, estão totalmente à mercê do hipnotizador. Então isso é uma coisa muito comum e quando há alguém que tem um poder de hipnose sobre o outro muito intenso, muito forte, e tem esse conhecimento sobre hipnose da mente, consegue então influenciar pessoas a zoantropia, zoantropia ou então a deformação espiritual. Então, a gente percebe muitas vezes, né, alguns espíritos têm alguns espíritos têm esse poder de influenciar os outros, fazendo com que eles percam essa forma física, né, se modelem seu perispírito para um animal, ou para uma forma grotesca, ou então uma forma animalesca, né? Então, isso a gente percebe muito vagando, né, perambulando pelo mundo espiritual inferior. E também há pessoas que conseguem se auto-influenciar, elas mesmas conseguem modelar seu perispírito, né, através da sua própria influenciação, né, e fazendo com que seu perispírito perca a forma, modelando-se ali de forma animalesca, monstruosa, né, ou perdendo sua forma humana. Então, como falei há pouco, nós temos o poder de deformar nosso perispírito. Conseguimos então pegar essa morfologia das moléculas, né, e criar essas moléculas, fazendo com que elas ajam, interajam com propriedades da nossa mente. Isso faz com que elas então consigam, né, aí serem ali animadas, né, pela nossa vontade. Então elas interagem e reagem a essas influenciações mentais, de nós ou de outros, né? Então, é uma coisa muito interessante que, quando o espírito perde essa forma, a gente chama então de zoantropia, quando ele toma essa forma animal, de um animal, normalmente é de um felino, é de um animal brabo, né? De um lobo, de um cachorro, de um morcego, um animal que vá influenciar, vai criar medo, vai gerar medo na outra pessoa que está ali querendo que seja sua vítima, porque ela queira amedrontar, queira ali criar um medo na pessoa, né? Então, eles assumem normalmente essas formas mais horripilantes, né, mais bravas, mais selvagens, para que aqueles que os vejam tenham medo, né? E sintam ali ameaçados por eles, né? Segue então aqui no livro, né? Mediunidade na Prática Espírita para Iniciantes, no seu capítulo 10, ainda sob influência dos espíritos, fala o seguinte: esses espíritos que sofrem sob a condição zoantrópica podem continuar a degenerar-se progressivamente, deformando cada vez mais o seu perispírito. Encontramos nas regiões do umbral e dos abismos espirituais espíritos em avançado estado de deformidade perispiritual, que muitas vezes se encontram subjugados à vontade e à liberdade por espíritos trevosos, quando não estão sob esse domínio direto, vagam sem consciência, agindo como feras selvagens. Aqui a gente fala novamente das feras selvagens, por quê? Porque realmente eles se parecem com isso, eles agem, eles como se assumissem um animal, né, uma entidade animal em si próprio. O espírito ainda ele é um espírito humano, mas na sua condição mental, na sua condição de personalização, ele age, interage como se fosse um animal, né, um ser selvagem. Temos também a questão da licantropia. O que é licantropia? Licantropia é a capacidade da pessoa se transformar em lobo, né? Então a gente vê aí muitas vezes as pessoas tem uma obra, né, do André Luiz, que a gente vai citar daqui a pouquinho, que fala ali que uma, um, uma, um,
alguns juízes, né, no mundo espiritual ali, influenciar a pessoa, a mulher, a ser loba, virar loba, né. Então o poder do magnetismo da mente. Então a gente vê que esse magnetismo mental, ele é muito intenso. E aí que a gente entende por que muitas pessoas não conseguem, né, ser desligado do seu obsessor. Por quê? Porque a pessoa não tem ali, uma força, uma vontade muito, que seja mais pujante, mais intensa, mais forte daquele que obsedeia, que lê obsedeia, né. Então, isso me demonstra muito na questões dos livros espíritos, essa intensidade, né, da forma como o magnetismo mental interage e influencia nas nossas ações, nossos pensamentos, naquilo que nós somos no dia a dia. Então a licantropia é utilizada né, na obra de libertação de André Luiz, onde se relata, né, um caso de mulher subjugada, uma comissão de espíritos trevosos que dirigiam uma determinada região do umbral. Eles tinham um poder, tinham domínio daquela região, então eles julgavam as pessoas que sentiam-se ali culpadas, que tinham cometido algum erro, né. Então, ou seja, eles faziam ali a justiça com as suas próprias mãos, né. Por meio dessa influenciação mental, esses espíritos imputaram àquela mulher, atormentada pela culpa, a ideia de que deveria tornar-se uma loba, condição que ela assimilou de imediato, né. Então, a gente vê nessa obra muito interessante que o espírito consegue imputar a outro, pela força da mente, pela vontade, a sua própria vontade no outro, né. Ou seja, como aquela mulher ela tinha alguns problemas de culpa, né, em relação à família, ela cometeu muitos erros quando estava encarnada, então ela se sentia muito culpada. E a culpa que ela carregava consigo, ela fazia com que ela se submetesse à vontade daquela comissão de espíritos trevosos, né. Então, quando se falava assim: "Você é uma loba", aí ela se tornou uma loba, né. Ela se transfigurou-se em uma loba e imediatamente assumindo aquela forma, e aí como fosse uma forma de penitência, né, como fosse uma forma de 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 julgamento, né, que ela mesma fez e achou que estava correto, então ela assumiu essa forma. E aí eu pergunto, né, não seria alguns médiuns aqueles que avistam os lobisomens, né? Então esses seres poderiam ser uma manifestação licantrópica materializada ou de um clarividente, uma clarividência de um espírito obsessor que está nessa forma e está subjugando uma pessoa a ponto da vítima a gente afirmar que a vítima ela está, né, dessa forma, ou porque a gente avistou, né, a forma do espírito que está obsedando nela, dessa forma licantrópica, né. Então, talvez essa seja uma explicação muito razoável, né, de que sobre essa questão de a gente algumas pessoas verem, né, lobisomens, né. Então pode ser um espírito que está materializado, um espírito materializado, e pode ser um obsessor, né, que esteja ali muito, uma espécie de possessão, uma espécie de subjugação do sua vítima, e a pessoa pareça, para o médium clarividente, naquela postura de lobo, né. Então é muito interessante pensar nisso. E aqui então tem a passagem que eu falei para vocês da libertação, que certa mulher, né, na obra Libertação, capítulo 5, Operações Seletivas, que fala o seguinte: certa mulher destacada de um grupo e confessa ter matado seus 4 filhos e contratado o assassino do esposo. Ou seja, ela, além de matar os filhos, né, ela também ali, encomendou, né, o assassinato do seu próprio esposo, que arrependida viveu chafurdada da bebida e nos prazeres, né, da carnais. A sentença foi lavrada pela comissão de espíritos, né, que estavam ali julgando, que estavam dirigindo aquele região umbral, lavados por si mesma, não passa de uma loba, eles falavam, né. À medida que esses espíritos repetia a afirmação, a qual se procurasse persuadi-la a sentir-se e ela sentir-se nessa condição irracional mencionado, notei que a mulher profundamente influenciável modificava-se a expressão fisionômica, entortou-se-lhe a boca, a cerviz curvou-se espontaneamente para a frente
os olhos alteraram-se dentro das órbitas, ou seja, começou a se modificar, começou a se transformar no lobo, né? Perdendo a forma ali espontânea humana para transformar-se num lobo. Simiesca expressão revestiu-lhe o rosto. Via-se patente, naquela exibição de poder, o efeito do hipnotismo sobre o corpo perispirítico, né? Então, o André Luiz fala aí uma coisa muito interessante, assim como esses espíritos tinham o poder de influenciar essa pessoa, quantos mais eles influenciaram nesse sentido de deformar o próprio espírito, né, perispírito, né, pela vontade de terceiros, né? Quando a gente está aí subjugado, a gente vê, né, muitas vezes a gente vê pessoas que cometem alguns erros, né, na sua vida aqui na carne mesmo, e elas se sentem culpadas e se submetem, né, a autoflagelação ou a imposição de culpa ou assim, de julgamento de terceiros, e ela assume aquela personalidade, aquele personagem, né, que ela assume de forma voluntária por sentir-se culpada. E assim é também no mundo espiritual, né? As pessoas se sentem culpadas, vê que os erros que cometeu, então elas começam ali a se submeter-se à vontade de terceiros, achando que aqueles terceiros são pessoas de ilibada, né, conduta, mas na verdade, nesse caso, né, esses espíritos é muito trevosos, é muito maus, e ela, por não ter discernimento, por sentir-se culpada e com remorso, então ela assimilou, né, aquela energia desses espíritos aí, né, e é muito interessante a gente perceber essa questão. Opa, vou voltar aqui, eu avancei sem querer. Vamos falar sobre os ovoides, né? Os ovoides, segue aqui o livro, né, na medida na prática espírita para os iniciantes, seu capítulo 10 fala o seguinte: os ovoides nada mais são do que perispíritos que perderam a capacidade de modelar e manter a sua forma humana, retornando à condição primitiva. À medida que o espírito vai degenerando sua capacidade mental para os valores morais, que sob o estado da loucura ou da influência de processos obsessivos intensos, decorrente da indução magnética da mente do obsessor, perdendo gradativamente a capacidade de sustentar essa forma humana. Entretanto, ou seja, entrando em um processo de regressão na sua forma do perispírito. O espírito não regride em seu processo evolutivo, que se mantém estagnado, mas pode regredir-se à sua forma perispiritual. Ou seja, aqui quer dizer o quê? Que o espírito pode sim regredir e regredindo, né, a sua forma perispiritual, mas aquilo que ele conhece, seu grau evolutivo ele não perde, o seu conhecimento ele não perde, ele mantém ainda estagnado, né, no estado de estagnação, de animação, né, como se fosse uma animação suspensa do pensamento, né, daquilo que ele aprendeu. Ele mantém ainda isso intacto, mas ali no estado de vegetativo, né, vamos dizer assim, né, não é bem isso, mas vamos dizer dessa forma. Então, ele consegue ali ir deformando seu perispírito até chegar na forma ovoide, que é a forma de um ovo, né, onde o espírito ali adquire uma forma mais primitiva, e aí ele consegue, então, regredir até essa parte, esse formato de um ovo, né? E aí ele então assume ali um protagonismo muito interessante que a gente vai abordar no próximo slide aqui. Segue o livro, né? Mesmo livro. Todo processo de perda da plasticidade do perispírito exige longo tempo de perturbação e alienação mental, sendo resultado de anos ou mesmo de décadas de vivência na profundidade, no profundo desequilíbrio, ou seja, para chegar do estado de deformidade, passando pela zoantropia, passando pelo estado de regressão do perispírito, da morfologia molecular do perispírito, chegando até o ovoide, né? Então ele tem um processo muito longo, e muitas vezes ele requer de muitas décadas, né, e até mesmo muitos milhares de anos, em alguns casos, né, mas mais comum é várias décadas, vários séculos aí, mantendo essa vivência de alienação mental, de vício mental na maldade, na crueldade, né, naquele sentimento de culpa. Isso vai então deformando o perispírito a ponto de perder toda a forma humana que ele somente podia sustentar, né? Então segue o livro. Os ovoides são muitas vezes
utilizados em processos obsessivos, provocando enfermidades e a destruição das fontes da vitalidade, impedindo que centros de força sustentem o equilíbrio e o funcionamento adequado dos órgãos sob influência. Ou seja, muitas vezes os obsessores, né, eles não ficam ali diretamente com a pessoa, eles colocam ali, implantam ali algumas tecnologias, ou então os ovoides para poderem ali retirar a vitalidade, poder atacar 24 horas por dia, 7 dias por semana, aquela vítima que eles querem obsedar. Então, eles implantam ovoides, né, como foi no caso da Margarida, no livro Libertação, tinha ali bastante ovoides, não sei, não vou chutar aqui, né, um resultado, mas tinha dezenas de ovoides, né, ali implantados no corpo perispiritual da Margarida, onde se sugava a energia e implantava ali, os ovoides tinham a programação de implantar na mente dela ali perturbação, né, desequilíbrio, desânimo, né, sentimentos de que trouxesse ela para baixo, que fizesse ela perder a força de vontade de viver, né, então ela se sentiu-se perturbada, né, um processo de depressão, né. Então, tem voids que você consegue, os obsessores conseguem programar ele para certas questões, para atacar certo órgão, certa região do organismo, outros para perturbar a mente, outros para poder sugar a vitalidade. Então, tem várias questões que utilizam os espíritos ovoides aí, né? Então, esses ovoides também, segue o livro, funcionam como elementos empregados à execução de determinados objetivos obsessivos. De certo modo, atuam como verdadeiros programas energéticos, cumprindo funções específicas relacionadas à obsessão e à vingança dentro dos mecanismos da perturbação espiritual. Então, é muito interessante que a gente vê isso muito nas obras do André Luiz, né, que falam muito sobre as questões dos ovoides. Vou botar aqui, eu voltei, sem querer. E então a gente vê isso muito nas obras do André Luiz, que ele fala muito sobre isso, né? Nas obras de Devolução do Mundo, Libertação, né? Tem uma obra que foi atribuída a ele também, mas que não foi escrita pelo Chico Xavier, que é o Abismo. É muito interessante você ler o Abismo, né? Depende se você concorda com o conteúdo ou não, mas toda concorda com que o autor André Luiz que está escrito ali é ou não o mesmo André Luiz do que psicografava pelo Chico Xavier, né? Então, você vai ver muito conteúdo ali de pessoas de zootropia, de licantropia, né, de deformação, processos de deformação muito avançados de espíritos, né, tendo a forma de árvores, de vegetais, né, então isso é uma coisa muito interessante a gente estudar, a gente entender quão é importante a gente manter a vigilância, a gente manter o poder mental no bem sempre, né. Retomando aqui de a forma natural do perispírito, esses espíritos normalmente, né, fala o livro aqui, né, que eu escrevi, esses espíritos retomarão a forma humana somente após longos e intensos períodos de tratamento espiritual, incluindo diversas reencarnações em corpos em condições físicas e mentais limitadas, ou ainda o cumprimento de compromissos reparadores para o meio de enfermidades específicas, né? Então, a gente vai ver que o processo para poder um ovoide ou um espírito deformado, um espírito que está na licantropia, na zootropia, ele vai demorar muito tempo, né, para poder restaurar essa forma física humana novamente. Então, nas primeiras encarnações, normalmente vai estar com problemas de uma formação física, ou então com problemas mentais, ou então ele nasce ali e desencarna cedo, tem várias questões que podem, né, acontecer, né? E isso não é uma regra, né, não é regra geral, mas são casos, cada caso é um caso, mas normalmente muitos passam por isso aí. Então, pessoal, eu corri aqui com o assunto, porque meia hora não dava tempo, né? Mas acho que deu para a gente falar bastante sobre a questão do perispírito, da forma da morfologia, né, molecular do perispírito, porque é muito interessante a gente entender que o perispírito, ele é um veículo, né, que a gente pode manifestar nossa vontade,
através do pensamento, né, então a gente vê como a influenciação do nosso pensamento, ela é muito intensa. Isso demonstra também muito como nós podemos influenciar as pessoas que estão ao nosso redor, como a gente pode influenciar no bem ou no mal, né, assim é com os espíritos conosco, eles estão conosco o tempo todo, nos influenciando, e muitas vezes a gente não percebe, a gente não vê, não sente a presença deles, mas a gente está assimilando, né, os pensamentos das pessoas que estão junto conosco, os pensamentos dos espíritos que estão junto conosco, nos influenciando para o bem ou para o mal. Então a gente tem que manter a vigilância, manter a oração, manter equilíbrio, procurar o autocontrole, procurar nos ah, auto-observar e ver o que a gente faz de errado e o que a gente faz de bem, né, para a gente poder corrigir o que está errado e aprimorar aquilo que está, que está indo certo, né. Então, para a gente não incorra no futuro, passar por essa perda, né, por essa deformação do perispírito, porque quando a gente deforma o nosso perispírito, pelo pensamento viciado no sexo, na bebida, nas coisas erradas, pensamentos perturbadores, né, ou a gente é influenciado, se deixa influenciar por pessoas que não são boas pessoas, ou por espíritos que não são bons, então a gente pode ali passar, pode sofrer com uma deformação do espírito, né, do nosso perispírito. Então é importante manter a nossa forma e manter o equilíbrio. E eu convido você a se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar. É muito importante que você divulgue esse vídeo para as pessoas, para que mais pessoas possam entender a importância da vigilância, a importância de manter-se equilibrado, a importância de manter o nosso foco no bem. E, com certeza, se a gente quiser seguir como espírito em evolução, em progresso, vamos ali observar de forma religiosamente falando e rigorosamente falando as mensagens de Jesus, o Evangelho do Cristo, porque só Ele que vai nos libertar de todo mal que há em nós, que a gente produz ou que a gente assimila. Então, pessoal, vejo você no próximo vídeo. Até mais.